Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Quintas Intenções, a sua atualização semanal sobre os bastidores da política. Aquilo que o jornal finge que te explica, você acha que entende e aqui a gente coloca em pratos limpos para você. Eu sou Débora Pontes e hoje, mais uma vez, eu recebo o Bruno Casuhiro. Então, Bruno, obrigada por estar aqui de novo com a gente em mais um episódio, dando a alegria de compartilhar temas tão relevantes para o nosso dia a dia. Não, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. A gente, da última vez que conversou, ficaram alguns temas, né, que você queria que a gente aprofundasse mais, tratasse com mais tempo, com mais detalhe. Então, assim, para mim, toda vez que for convidado, virei. Não só por você, Débora, por você me convidar e pelo trabalho que você vem fazendo, mas também porque eu acho que a nossa atuação política, ela tem mesmo que ser uma atuação, de certa maneira, pedagógica, didática. A gente precisa ajudar as pessoas a ter mais informação sobre como a política funciona, sobre como o sistema político funciona, porque assim elas vão fazer melhores escolhas. Então, se a gente acha que a política precisa melhorar, a gente só pode também querer que as pessoas tenham mais informação. Então, se eu puder colaborar com isso, sempre que eu for chamado, eu vou estar à disposição. Muito obrigada, Bruno. Que alegria te receber aqui de novo. E é isso mesmo, poder aprofundar alguns temas que a gente começou debatendo lá no episódio anterior com você e que a gente tem interesse, né, de aprofundar. Porque o que eu observo, muitos comentários no sentido assim, o Brasil tinha que ser igual aos Estados Unidos, que só tem 2 partidos. Eu acho que lá as eleições são muito mais simples. Essa questão do voto distrital, mais próximo das pessoas. E na verdade, isso é uma grande salada, né? Sim. Porque é uma percepção como se só tivessem 2 partidos e não tem. Como se esse voto estivesse muito perto das pessoas e só tivesse pontos positivos. Sim. E, na verdade, existem pontos que precisam ser considerados também, que tornam aí o sistema um pouco falho, Sim. vou dizer assim, dessa forma. Então, vamos desmascarar aqui essa realidade. E a primeira pergunta é, os Estados Unidos têm ou não tem só 2 partidos? Olha, primeiro dizer que para mim é muito bacana estar conversando sobre o sistema eleitoral, porque no final das contas, quando a gente fala essa palavra, né, essa expressão, sistema eleitoral, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Parece que é um negócio difícil de entender. E na prática, o sistema eleitoral, ele nada mais é do que a regra de como os votos das pessoas são transformados em mandatos. Perfeito, excelente explicação. Então a pessoa vai à urna e vota, beleza, mas esses votos podem ser contabilizados numa regra ou em outra regra. Países têm regras diferentes de como a contabilização desses votos gera mandatos. Bruno, você está falando da urna eletrônica? Não, isso se chama sistema de votação. Bruno, você está falando das regras da campanha eleitoral? Não, isso se chama, digamos, direito eleitoral. O que eu estou falando, sistema eleitoral, é nada mais, nada menos do que, em resumo, de forma bem clara, como que os votos das pessoas são contabilizados de maneira a gerar mandatos para os candidatos. Então, esse foi o alvo do meu estudo na minha dissertação de mestrado. Foi também alvo de estudo meu na Faculdade de Direito na UFRJ. Então, assim, graças a Deus é um assunto que eu domino e fico feliz de poder falar, porque às vezes as pessoas não têm tanto interesse em conversar sobre isso. A gente pensa assim, eu estudei tanto sobre isso e ninguém quer saber. Ninguém quer me ouvir. Então eu fico feliz, né, de poder conversar sobre isso. E respondendo a sua pergunta, não é verdade que os Estados Unidos só tenham 2 partidos. Tá? Os Estados Unidos, eles têm até muito mais partidos do que o Brasil. Olha aí, hein? Né? O Brasil, ele tem uma regra, por exemplo, que diz partidos no Brasil só podem ser nacionais, ou seja, é impossível, é ilegal no Brasil partidos políticos que existam apenas em tal estado ou em tal cidade. Todo partido político precisa ter um CNPJ de abrangência nacional, sedes em todos os estados. Ele não é obrigado a concorrer. Ele pode, num estado, não lançar candidatos. Mas todo partido é de abrangência nacional. Nos Estados Unidos, você pode ter um partido que é só da cidade de Nova York. Você pode ter um partido que só concorre no estado do Alabama. São partidos regionais, não são partidos nacionais. Legal. Então só aí você já vê que é uma multiplicidade de partidos. Se o cara pode ter um partido na cidade, Cidadão de Nova York pode ser o nome de um partido e só concorre ali nas 5 regiões administrativas ali da cidade de Nova York.
Então, os Estados Unidos tem centenas de partidos. Mas quando as pessoas falam, porque lá só tem 2 partidos, o democrata e o republicano, não é que não tem mais de 2 partidos, é que apenas 2 partidos são competitivos. Apenas 2 partidos ganham as eleições nacionais por décadas e décadas e décadas e décadas. A última vez que alguém que não foi ou do democrata ou do republicano ganhou a presidência dos Estados Unidos foi lá em 1920 alguma coisa. Então, é por isso que acham que só tem 2 partidos. Não é isso. Você só tem 2 partidos grandes que controlam a política dos Estados Unidos, mas eles têm muitos mais partidos do que no Brasil. E por que eles só têm 2 partidos? E aí a gente entra na questão do sistema eleitoral. Porque nos Estados Unidos, o sistema eleitoral é o sistema que a gente chama de sistema majoritário puro. Por que ele se chama sistema majoritário puro? Porque ele não tem correções, ele não tem um segundo voto do eleitor, ele não tem uma regra de cálculo que depois corrija de alguma forma o voto, para que o voto contabilize de uma maneira a dar mais uma cadeira ou menos uma cadeira para algum partido. Não. É um sistema puro porque ele é muito simples. Vamos lá. Aqui na cidade do Rio de Janeiro nós temos 51 vereadores. Vamos supor que a gente na cidade do Rio de Janeiro tivesse o mesmo sistema distrital puro dos Estados Unidos. Perfeito. Nós pegaríamos a cidade do Rio de Janeiro, dividiríamos a cidade do Rio de Janeiro em 51 pedaços, que são 51 distritos. São 51 cadeiras? Então nós teríamos 51 pedaços da cidade do Rio de Janeiro. Então, supondo, tá? Copacabana seria um distrito, Meier seria um outro distrito, Deodoro e, sei lá, Bento Ribeiro e Marechal Hermes juntos seriam outro distrito. Você divide pela população. Então, Campo Grande, que é o bairro mais populoso, talvez tivesse 3 ou 4 distritos dentro de Campo Grande Norte, Campo Grande Leste, Campo Grande Oeste, Campo Grande Sul e assim sucessivamente, né? Nos Estados Unidos acontece isso. Você tem um distrito lá, que é o distrito South alguma coisa, o outro é North alguma coisa, porque quando você é um lugar muito populoso, você vai dividindo aquele lugar em pedaços. Muito bem. Beleza. Então você teria 51 distritos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em cada um desses distritos, cada partido só poderia lançar um candidato. Então hoje como é que acontece? Cada partido pode, pela lei hoje, em 2024, lançar o número de cadeiras que estão em disputa mais um candidato. Então como são 51 cadeiras em disputa, qualquer partido no Rio de Janeiro pode lançar 52 candidatos a vereador. Nos Estados Unidos não funciona assim. Em cada distrito, já que dividiu, em cada distrito o partido lança só um candidato. Então, no caso, se aqui fosse distrital, nós não lançaríamos 52, lançaríamos 51 candidatos. Mas qual é a diferença, Bruno? Então é um candidato só a diferença? Não, a maior diferença é que os candidatos de um mesmo partido, eles não competiriam entre si. Eles não competiriam entre si. Eles só estariam competindo com pessoas de outros partidos. Bruno, mas isso é difícil de entender. Não, não é difícil de entender. A eleição de prefeito é assim. Cada partido aqui no Brasil só pode lançar para prefeito um candidato. Ou apoiar o candidato de um outro partido. Abrir mão de lançar um candidato e apoiar um candidato de um outro partido. E como é que é o nome do nosso sistema aqui de prefeito? É o sistema majoritário. E o sistema dos vereadores é o sistema proporcional. Nos Estados Unidos o proporcional não existe, tudo é majoritário. Então como é que é o prefeito? A cidade toda vota, cada partido lança um candidato, ganha o mais votado. E aí quando chega no legislativo, que a gente aqui é proporcional, lá não é proporcional. Lá eles fazem majoritário de novo. É essa questão do distrito, fatia a cidade, eles fatiam, exatamente, eles fatiam pelo número de cadeiras e em cada fatia do bolo, cada partido só lança um candidato. Aí você vai me dizer, e o que isso tem a ver com só ter o republicano e o democrata fortes? Porque ao longo das décadas, os partidos vão percebendo o seguinte, então se aqui nesse distrito eu tenho que ser o mais votado para ganhar e todos os demais são derrotados, já que é só o primeiro colocado que ganha naquela fatia, então eu vou começar a me juntar. Igual aqui no Brasil acontece para prefeito. Não vou lançar candidato não. Eu vou apoiar o candidato do outro partido, porque ele está mais forte nas pesquisas. Então, as correntes políticas nos Estados Unidos, elas foram começando a se unir para poder ser majoritário. Por isso que chama majoritário, porque ganha quem tem a maioria. Mais voto. Então eu vou juntando. Então partidos nanicos, pequenininhos nos Estados Unidos, eles acabam nunca conseguindo eleger seus deputados, porque só vai ganhar o que tiver mais voto. Então eles vão se agregando. Esse partido pequeno aqui juntou com o democrata. Esse outro aqui juntou com o republicano. Esse outro aqui juntou agora com o democrata. E assim sucessivamente ao longo das décadas. Até que chegou um momento onde o domínio desses dois partidos ficou muito grande. Entendi.
né? Muito bom, muito bom. E aí pensar nessa lógica, né? Tem gente que acha que o voto distrital é um voto muito mais perto da população, porque como eu pego a cidade e eu fatio a cidade em pequenas regiões, aquele candidato que vai olhar só para aquela região, ele vai cuidar muito mais, de forma muito mais próxima dos anseios daquela localidade. Sim. Perfeito. Até seria verdade se a gente não tivesse diante de uma eleição, de um sistema majoritário puro, né? Sim. Então, assim, acho interessante trazer esse ponto aqui de análise, porque a pessoa pode estar pensando assim, então nos Estados Unidos é muito mais simples. É maravilhoso. Mas o sistema proporcional que a gente tem aqui, que também não é maravilhoso, mas ele busca corrigir algumas distorções que o sistema majoritário no legislativo impõe. Exatamente então, isso. Explicar isso também seria bacana. Perfeito. É exatamente isso que você falou. A palavra correta é essa, distorções. A primeira coisa que quem está nos assistindo tem que entender é que não existe sistema eleitoral perfeito. Não. Em nenhum país do mundo há o sistema eleitoral perfeito. E em todos os países, inclusive naqueles onde a gente elogia o sistema, quem mora lá fala mal. Sim. Então, a gente fala, nossa, o sistema americano, o sistema alemão são muito interessantes. Aí lá na Alemanha e nos Estados Unidos tá o pessoal, o sistema aqui é horrível. Então, o cidadão, ele sempre gosta de botar a culpa dos problemas da política a grama nos seus... do vizinho é mais bonita, Exatamente, né? no Isso seu é sistema. um fato. Então, eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo para pensar o seguinte. Vamos olhar. Todo sistema eleitoral tem prós e contras. Ele tem as suas vantagens e tem as suas distorções. Qual é a vantagem do sistema majoritário? Primeira vantagem, as campanhas eleitorais seriam muito mais baratas. Porque cada candidato só teria que fazer campanha na sua fatia. Não adianta fazer campanha na outra fatia. Eu não posso ter voto lá, eu só posso ter voto na minha fatia. Eu só concorro aqui nesse distrito. Então, campanhas mais baratas, vantagem 1 do sistema majoritário. Perfeito. Vantagem número 2, é muito mais fácil para o eleitor analisar todos os candidatos. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem mais de 1.000 candidatos a vereador nesse momento. Sim. E também vai ter mais de 1.000 candidatos a vereador naquela eleição, mas não no seu distrito. Você pode ignorar os outros distritos, onde você não mora, focar apenas no seu distrito. Perfeito. E aí você vai ter 15 candidatos, 12 candidatos, e você de fato vai poder estudar com mais profundidade quem é cada candidato para escolher o melhor. Então essa proximidade, como você falou, é uma segunda vantagem do sistema majoritário. Qual é a terceira vantagem do sistema majoritário? Hoje aqui no Brasil, quando elege os 51 vereadores, todos os 51 vereadores são o seu vereador. Você pode cobrar de todos eles e no final você acaba não conseguindo cobrar de nenhum. O sistema majoritário, ele diz assim, você que mora na rua tal, faz parte do distrito tal. E o vereador do seu distrito é fulano ou fulana. Então, cobre dele. Ele é a pessoa que tem que responder pelo seu distrito. Então, a facilidade de fiscalização do trabalho de quem representa o meu distrito também é maior. Então, essas são 3 grandes vantagens. A fiscalização de quem é exatamente o seu representante, a proximidade com os candidatos e a redução do custo da campanha. Aí você vai falar, então maravilhoso, é esse sistema que a gente tinha que ter no Brasil. Pois bem, mas agora vem a distorção. Vamos supor que você que está nos assistindo defenda a pauta do meio ambiente. Vamos supor que você que está nos assistindo defenda a pauta dos animais, dos pets. Ou que você defenda a pauta, como defende a Débora, da transparência dos gastos públicos. Será que alguém que defende essa pauta seria o primeiro colocado? Teria o voto majoritário de um distrito? Ou será que o prefeito escolheria sempre em cada distrito uma pessoa amiga dele? Sempre naquele distrito, o cara que mais fizesse asfalto, mais fizesse poda de árvore, mais trocasse lâmpada, mais arrumasse emprego, mais arrumasse vaga na creche, Ou seja, favorece o clientelismo. Porque em cada distrito tem o cara que arruma mais coisas na prefeitura. Será que esse cara não seria sempre o primeiro colocado de cada distrito? Sim. Então como é que se elege hoje um vereador que defende o meio ambiente? Ele não é o primeiro colocado em nenhum bairro da cidade. Mas ele tem um pedaço de cada bairro. Então ele soma os votos dele do Meia, com os votos dele de Campo Grande, com os votos dele de Copacabana, com os votos dele do Leblon, com os votos dele da Penha. E aí a soma de todos aqueles que se preocupam com essa pauta na cidade inteira fazem eleger
por ser um sistema proporcional. Então, vereador. proporcionalmente, esta preocupação na cidade tem 2%. 3% dos votos. Então, esses 2, 3% dos votos elegeram esse vereador. Agora, se esse 1, 2, 3% tiver distribuído em 51 distritos, ele não vai ser o primeiro colocado em nenhum dos 51 distritos. E não vai se eleger. Então, será que a gente não deixa de ter um vereador do meio ambiente? Um vereador da pauta pet? Um vereador evangélico? Porque também, imagina, eu quero um vereador que tenha os valores da minha religião. Se a sua religião for minoritária em todos os distritos, nunca vai eleger o seu vereador. Mas se você soma quem segue a sua religião em toda a cidade, você consegue voto suficiente para eleger um vereador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pautas que estão concentradas em um distrito só sempre serão as majoritárias. E aí, onde é que está a grande distorção do sistema distrital, o sistema majoritário? As pautas que são difusas, as pautas que são espalhadas, que elas são a soma de minorias de diferentes bairros. Como é que elas elegem um parlamentar? Não elegeriam. Esse é o grande problema hoje do sistema distrital. E aí a pauta ficaria de fora da discussão da política partidária. Ficaria fora da discussão do parlamento, consequentemente teria menos chance de influenciar as políticas públicas. Então, por exemplo, aquela coisa que vocês escutam assim, o vereador da saúde, o vereador da educação, o vereador do emprego, o vereador do meio ambiente. Isso não aconteceria. Não, talvez não... Um ou outro, mas seria muito pouco, porque a maioria seria, em cada distrito, aquele que mais teve máquina administrativa para atender a população. Perfeito. Antes da gente entrar aqui para gravar, a gente estava batendo um papo e você comentou sobre o sistema eleitoral alemão, né? Sim. Que ele busca corrigir essa distorção a partir de um sistema misto. Exatamente. Mas não é exatamente um sistema misto como o nosso. Porque a gente também tem um sistema misto, né? Porque ele é proporcional e majoritário. Isso. Mas em posições políticas diferentes. Exatamente. Na verdade, o sistema alemão, ele traz uma mescla no entre mesmo o cargo. Majoritário... Exatamente, no mesmo cargo, exatamente. Né? Proporcional e majoritário no mesmo cargo. Perfeito. Como é que funciona? É isso que você falou. Aqui a gente tem um sistema majoritário. Ganha quem tem mais voto. Para presidente, governador, senador e prefeito. E temos um sistema proporcional para vereador, deputado estadual e deputado federal. Ou seja, cargos diferentes seguem sistemas diferentes. Exato. Na Alemanha, eles observaram esses problemas que nós acabamos de comentar aqui do sistema distrital puro e chegaram à seguinte conclusão: não é ruim ter os distritos, porque a gente quer que a população saiba quem representa ela, a gente quer que o eleitor possa conhecer o seu deputado do seu distrito, mas a gente precisa corrigir essa distorção de que os candidatos de causas, de pautas específicas, não consigam se eleger. Então os alemães, como sempre são, muito engenhosos, né, muito inventivos e um pouco complexos nas suas coisas, eles criaram justamente um sistema que é muito criativo, mas ao mesmo tempo muito mais complexo. Que é o seguinte, o sistema alemão distrital misto, que se chama, é o seguinte: o eleitor vai para a urna e ele vota 2 vezes para deputado. Você vai falar, como assim? O voto dele conta 2 vezes? Não. Ele literalmente vota 2 vezes. 2 vezes. O parlamento na Alemanha tem 600 cadeiras. 600. 600 cadeiras. 300 cadeiras, metade, são eleitas pelo mesmo sistema que eu acabei de explicar aqui dos Estados Unidos. Distrital puro. Você divide a Alemanha em 300 pedaços e em cada um desses 300 pedaços o partido só pode lançar um candidato e o mais votado ganha. E onde é que está a correção das distorções? Está nas outras 300 cadeiras. Cada partido cria uma lista de candidatos, como a gente aqui no Brasil também cria uma lista de candidatos. E essa lista de candidatos contém dentro dela candidatos das causas, candidato das pautas, o cara da educação, o cara da saúde, o cara do meio ambiente, o cara do emprego, o cara da fiscalização, da transparência, disso e daquilo. Muito bem. Essa lista de candidatos, você vota no partido, a lista já é previamente definida, e aí é uma diferença para a nossa lista. A nossa lista aqui é o que se chama de proporcional de lista aberta. Você vota na pessoa e depois a soma de votos de todas as pessoas é que vai dizer quantos votos o partido teve. Na Alemanha, não. A lista é uma lista proporcional fechada, ou seja, o eleitor já recebe a lista previamente ordenada. Ele já sabe quem é o número 1 da lista, o número 2, o número 3, o número 4. Os nomes já vêm ordenados e essa ordem não mudará. Ah, quem define essa ordem? O partido. Ah, mas é injusto que o dono do partido coloque em primeiro lugar o amigo dele e a população não tem a chance de opinar na ordem da lista? Acontece que lá não tem dono de partido.
as listas são montadas com voto dentro do partido. Então, primeiro o partido vota as posições na lista, para depois a lista ser apresentada à população. Então, é uma outra coisa que falta no Brasil, democracia intrapartidária. Então, primeiro você vota dentro do partido as posições da lista. Aí a lista fica pronta pelo partido, mas não fica pronta de maneira autoritária, fica pronta de maneira democrática. E aí essa lista é apresentada ao eleitor. Muito bem. Então, o eleitor vota primeiro no seu distrito, no candidato que ele quer, e depois, no seu segundo voto, ele vota numa lista que ele vota no nome do partido. Ele não vota no candidato Joãozinho, na candidata Luciana. Ele vota na lista, partido CDU, que é a União Democrata Cristã da Alemanha, ou partido FDP, que tem aqui no Brasil um palavrão, tem né? outro significado. Que é o Partido Liberal Democrático da Alemanha. Ou vota SPD, que é o Partido Social Democrata da Alemanha. Ele vota no nome do partido e automaticamente isso significa que ele está votando naquela lista. Último detalhe. Vamos supor que alguém que está na lista seja eleito num distrito. A pessoa pode fazer parte da lista e concorrer num distrito ao mesmo tempo. Perfeito. Se ela for eleita pelo partido dela como primeira colocada daquele distrito nas 300 cadeiras iniciais do parlamento, ela automaticamente é excluída da lista. Então, sobe. A lista vai subindo. Dos nossos nomes aqui da lista que nós apresentamos, quem já foi eleito lá nas primeiras 300 cadeiras? Ah, já tem 50 que foram eleitos. Então esses 50 são retirados da lista. Isso os aí, outros sobem. 50. Exatamente. E a lista elege os demais mediante a proporcionalidade de votos no país naquele partido específico. Entendi. E aí você soma os 300 que vêm do primeiro voto com os 300 que vêm do segundo voto do eleitor e fazem o parlamento. É complexo? É. É difícil? É. O eleitor tem mais trabalho na urna? Tem, mas de alguma maneira... Mas ele vota no mesmo dia, Bruno? No mesmo momento. No mesmo momento. Na mesma cédula, na mesma cédula. Os dois. Na mesma cédula. Tem um papelzão grande assim, dividido no meio, e aí na esquerda vem o nome do distrito dele, e quem são os candidatos do distrito dele, com o nome do candidato e o partido. E aí ele escolhe quem ele prefere pro distrito dele. Do outro lado do papel, tem o nome dos partidos. E aí ele escolhe qual lista ele quer votar. E ele pode, inclusive, mudar. Ele pode votar no distrito dele, num cara que ele acha muito bom, que é social-democrata, mas na lista dos partidos, ele quer votar na lista do democrata cristão. Aí ele pega e vota em outro partido na lista. Interessante. É mais complexo, mas foi a forma que os alemães encontraram de corrigir a distorção que nós acabamos de comentar aqui, que existe no distrital puro, né? Eu tô pensando, é mais complexo, mas talvez, eu não sei se é mais complexo do que hoje a gente ter que calcular coeficiente partidário, coeficiente eleitoral, e fazer várias contas matemáticas, e depois fazer a conta da sobra, né? Porque são 3 contas, aí faz a conta da sobra das cadeiras. Eu não sei se isso é mais complexo do que o nosso sistema. É porque, na verdade, Débora, e aí é que tá o X da questão do que a gente está conversando aqui hoje. É porque, na verdade, na Alemanha, é complexo a complexidade é transferida para o eleitor. Ele tem que entender o sistema e ele vota 2 vezes. Aqui no Brasil, é como se o sistema achasse que o eleitor não sabe o que está fazendo. Não é capaz. Não é capaz. Ele é como se fosse a babá do eleitor. O eleitor vota sem entender o sistema e depois os cálculos são feitos por quem entende. E o eleitor não precisa entender. Esse é o grande problema do sistema brasileiro. É que o sistema brasileiro ele se faz de fácil, é só você escolher seu candidato e votar. Mas por trás, os cálculos não são de conhecimento da população. E é por isso que tem gente com mais voto que perde, com menos voto que ganha, e a população fica décadas, meu avô, minha avó, não entendiam por que acontecia isso. Não, mas muita gente não entende. Claro. Porque até a gente explicar como funcionam os cálculos, Sim. É difícil. Sim. E aí vira muito mais complexo do que o sistema alemão. Só que talvez seja mais fácil a política brasileira ocultar essa parte. Isso aí deixa que o TRE calcula. Você só vai lá e vota quem você acha melhor. Pois é. Mas pensando aqui no nosso, né? Agora puxando a brasa para nossa sardinha. Sim. Que a gente tem o sistema majoritário para alguns cargos que você já mencionou e o sistema proporcional para outros cargos. Sim. O majoritário, eu acho que dispensa explicação, vai ganhar o mais votado. Sim. É uma corrida. Quem chegar primeiro ganhou. Exatamente. Então, esse daqui eu acho que dispensa maiores explicações. Sim. Agora, o nosso sistema proporcional, ele requer muita conta. Sim. E algumas perguntas, talvez as 3 principais perguntas que eu observo no dia a dia com relação ao nosso sistema legislativo, e minha voz está falhando super, pera. Tá conversando com muita gente e a voz vai gastando. A voz vai gastando. Mas, por que eu voto numa pessoa e entra outra? Tá. Essa é uma pergunta que eu escuto super. Claro. Outra, por que um partido não pode ocupar todas as cadeiras? Essa também é outra. Tá. Interessante. Interessante. Que
Eu já ouvi também. Sim. Então pega um partido só, vamos votar só na legenda e vamos um partido só dominar a Câmara. Tá. Essa eu também já ouvi bastante. E a outra é... Por que existe esse entra e sai de dança de cadeira de político que vai e que volta? Então, como são 3 perguntas grandes, vamos pela ordem. A primeira, por que a gente vota numa pessoa e às vezes entra outra pessoa no lugar? Perfeito. Porque no fundo, no sistema brasileiro, você nunca dá uma cadeira na Câmara para uma pessoa, você dá uma cadeira na Câmara para um partido. E o eleitor não sabe disso. Quando ele vota numa pessoa, ele não está dando a cadeira para aquela pessoa. Ele está agregando votos na soma total de votos daquele partido. Perfeito. Você pega a soma total de votos daquele partido e, mediante quantos votos são necessários para eleger uma cadeira, você descobre quantas cadeiras aquele partido tem. Então, supondo que a gente repetisse agora em 2024, quantos votos foram necessários para fazer uma cadeira em 2020, né? Então, algo em torno de 50 mil votos. Então vamos lá, o partido X conseguiu 100 mil votos. É quantas vezes 50 mil votos? Duas. Então tem 2 cadeiras. O outro partido conseguiu 150 mil votos. Então são 3. O outro conseguiu 200 mil votos. Então são 4 cadeiras. E assim sucessivamente. Aí a pessoa que está nos assistindo pensa, tá bom, mas da onde vem esses tais 100, 150 e 200 mil votos do partido? Vem da soma dos votos de todas as pessoas que concorrem por aquele partido. Então a soma dos 52 candidatos do mesmo partido vai dar o número total final do partido, mais o voto de legenda, que a pessoa ainda pode chegar lá e votar no número do partido. Aí esse voto não é numa pessoa, é na legenda do partido, também conta. E aí a soma disso tudo, dos 52 candidatos mais legenda, vai dizer o total de quantos votos o partido teve. E aí, mediante quantos votos vale uma cadeira, você vai ver quantas vezes o partido atingiu aquele total para saber quantas cadeiras o partido vai ter. E aí o eleitor vai dizer assim, tá, então não adiantou nada eu votar no fulano de tal? Adianta no seguinte sentido. Quem é que senta na cadeira que o partido conquistou? É quem pessoalmente teve mais votos. É quem individualmente teve mais votos. Então, quando você vota no João e elege o Joaquim, é pelo seguinte, você votou no João que era do partido A. Mas o João teve 5 mil votos. E o Joaquim também é do partido A, mas o Joaquim teve 7 mil votos. Ele teve 2 mil a mais do que o João. Então o seu voto no João ajudou o partido A a fazer uma cadeira. Mas quem sentou na cadeira que o partido A fez, não foi o João que você votou, foi o Joaquim, porque o partido só fez uma cadeira, os seus votos contaram para o partido, mas quando foi descobrir quem é que do partido sentava na cadeira que foi conquistada, é quem tem mais votos. Então se o Joaquim teve 2 mil votos a mais, teve 7, e o seu candidato teve 5, então o seu candidato perdeu a eleição e o outro ganhou. Aí você vai dizer, mas no Brasil acontece o oposto também. Acontece de gente com menos voto ganhar e gente com mais votos perder. De novo, é uma resposta que agora passa a ser simples. Vamos supor que o partido B teve 100 mil votos e conseguiu 2 cadeiras. O primeiro colocado do partido explodiu de voto. Explodiu. Ele fez 100 mil votos. E o segundo... Não, desculpa, ele fez 90 mil votos. E o segundo colocado do partido fez 10. E aí o resto dos candidatos foi tudo mal. Um monte de pouco voto. Então você tem um primeiro colocado com 90 e o segundo colocado com 10. Beleza. Somando os dois, 100. Uma cadeira vale 50. Então fez 2 cadeiras. Mas quem foi o primeiro colocado do partido B? Foi o cara de 90 mil votos. Pô, disparado. Mas e o segundo colocado desse partido B? Quem foi? Foi o de 10. Quantas cadeiras o partido tem? 2. Então o de 10 foi lá e sentou. Opa, tem uma cadeira pra mim. Eu sou o segundo colocado de um partido que fez 2 cadeiras. Ué, mas você se beneficiou do cara ter feito 90 mil votos. Sorte a minha. Tem 2 cadeiras, eu ganhei a minha cadeira. Mérito meu de ter no partido que tem um cara de 90 mil votos. Beleza, agora vamos para o partido C. O partido C fez 30 mil votos. Ele atingiu 50 mil votos? Não. Não. Então ele fez cadeira? Não. Não. Mas o primeiro colocado desse partido que fez 30 fez 20 mil votos. E todos os outros somados fizeram os outros 10 mil votos para dar 30. Mas o primeiro colocado fez 20. Ele teve mais votos, ele, com 20, do que aquele outro cara de 10. Perfeito. Mas o partido dele fez cadeira? Não. Então ele não entrou. Ele não ganhou a eleição. Então é assim que uma pessoa com mais votos do que a outra não ganha eleição e a pessoa com menos votos ganha eleição. Porque, repito o que eu falei no início,
ninguém ganha eleição. Ganha cadeira. Quem ganha cadeira é o partido. Então, quando alguém tem muito voto, mas o partido dele não conquistou a cadeira para ele sentar, ele não tem onde sentar. E quando alguém tem pouco voto, mas o partido dele teve alguém que puxou muito e fez o partido ter mais cadeiras, esse alguém senta na cadeira. Porque a cadeira não é dele, a cadeira é do partido. Acho que agora ficou claro, né, pessoal? Mas, vamos para a segunda pergunta. Muito bem. Dá para um partido só sentar em todas as 51 cadeiras? Matematicamente é possível, só que teriam que todos os eleitores, todos irem para a urna e votarem todos nesse partido. Vocês acham que... Vamos lá. Campeonato Brasileiro de Futebol. Faltam 3 jogos. Logo, estão em disputa 9 pontos, já que cada jogo vale 3 pontos. Muito bem. E você tem um time que está 8 pontos na frente. E faltam 3 jogos. Matematicamente, esse time ainda pode perder o título? Pode. Ele pode perder os 3 jogos. O segundo colocado ganhar os 3 jogos, fazer 9, ultrapassar ele e ganhar o campeonato por 1 ponto. Mas, na vida real, é provável que isso aconteça? Não. Não. Porque um time que é o primeiro colocado do campeonato dificilmente vai perder 3 jogos seguidos e nem fazer um pontinho com empate. É a mesma coisa da política. Pode acontecer de todos os eleitores irem para a urna, votarem todos no partido X. E o partido X fazer todas as cadeiras, ou seja, os 51 candidatos do partido X, só o último, coitadinho, o candidato 52 é que perdeu. Os outros 51 candidatos, todos ganharam a eleição do partido porque o povo inteiro votou naquele partido. É possível acontecer matematicamente? É. Mas é provável que aconteça? Não. Não é provável que aconteça, porque as pessoas não pensam todas iguais. Então pode ser que algum partido tenha maioria, ou seja, a Câmara do Rio tem 51 cadeiras. O que constitui maioria lá? 26 cadeiras. Então pode ser que um dia, na medida em que o Brasil for reduzindo o número de partidos, como está reduzindo hoje o número de partidos, pode acontecer de um dia a gente ter 8 partidos no Brasil e um partido eleger 26 vereadores. E aí esse partido ter maioria. Agora, ter a Câmara inteira precisaria que todos os eleitores votando para vereador votassem todos no mesmo partido. E isso é muito improvável. O que pode acontecer, como eu falei, é um partido ter muita cadeira e ficar na frente dos outros, e aí vai ter um partido com 4, um outro partido com 3, um outro partido com 2, aí 5 partidos com 1, e aí você vai somando esses pequenininhos, mais o grandão, dá 51. Pode ser que tenha um grandão um dia, hoje não tem, hoje é bastante fragmentado. Pode ser que um dia venha a ter um partido grandão. Agora, um partido que tenha o Congresso Nacional inteiro, que tenha a Câmara de Vereadores inteira, é improvável, porque teria que a população votar toda nesse mesmo partido. Beleza. E agora, para fechar, a nossa terceira e última pergunta. Perfeito. A dança das cadeiras dos cargos Sim. legislativos. O cara vai, volta. Exatamente. Vai, senta na cadeira, se licencia, ocupa um cargo em algum lugar. Sim. Aí vai, volta ou não volta, aí assume outra pessoa. Sim. Aí ninguém sabe quem é a pessoa que assumiu. Como é que funciona esse samba? Vamos lá. A lei brasileira, ela tem uma coisa que ela permite, que há países que não permitem. A lei brasileira permite que quando você está num cargo legislativo, ou seja, você é senador, você é deputado federal, você é deputado estadual ou você é vereador, que você se licencie do seu cargo para ocupar um cargo no poder executivo. Então você sai do legislativo temporariamente e você vai ser secretário do governo do estado, vai ser secretário da prefeitura, de qualquer prefeitura do estado, não precisa ser a prefeitura do Rio, pode ser a prefeitura de Niterói, a prefeitura do Duque de Caxias, ou você vai ser ministro. Né, do governo federal. Muito bem. Você tem o direito legal de se licenciar do seu cargo para ir lá ocupar essa cadeira. Quando você se licencia, a cadeira não pode ficar vazia. Porque a Câmara ou a Assembleia, ela não pode ter um número menor de deputados ou de vereadores do que está previsto. O seu partido, lembra que seu partido lançou 51 candidatos para vereador aqui no Rio, por exemplo. E ele pode ter feito 2 cadeiras. Só que tem um terceiro colocado, tem um quarto colocado nessa lista. Tem o cara, lembra do cara que fez 90 mil votos, do cara que fez 10? Então tem um cara que fez 8. Tem um cara que fez 6, que não se elegeram, mas ficaram no que a gente chama de primeiro suplente, ou seja, primeiro substituto. Segundo suplente, segundo substituto. Muito bem. Se um dos que foi eleito se licencia para ocupar um cargo de ministro, ou de secretário estadual, ou de secretário municipal, a Câmara, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara dos Deputados, convoca para ocupar aquela cadeira temporariamente o suplente. E aí o suplente vem para ocupar a cadeira. O que às vezes acontece? Às vezes o primeiro suplente também é secretário.
Às vezes o primeiro suplente também vai ser alguma coisa no Poder Executivo. Aí ele vai chamar o segundo suplente. Ou, se não puder, o terceiro suplente. Às vezes o terceiro suplente faleceu. Aí ele tá morto. Aí chama o quarto suplente e a fila vai andando. Aí você vai dizer, mas por que volta? Aí que tá onde é que é a diferença do Brasil. Tem países que, se o cara quiser ir pro Poder Executivo, ele pode. Ele vai. Mas ele tem que renunciar. Vai aqui, e fica. Vai e fica. E se for demitido lá, ficou sem nada. Perdeu aqui, perdeu o outro. No Brasil, para não ter que perder, a lei brasileira permite a licença. Então a pessoa se licencia para ir ocupar o cargo, o suplente assume, e se essa pessoa deixa o cargo no Poder Executivo, ela retorna para a cadeira e o suplente, coitado, volta a ser só suplente. Então o primeiro suplente tá lá de deputado, tá lá de vereador durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. E, rapaz, aquele cara que era o titular da cadeira, ele não vai mais ser secretário, ele vai voltar aqui para a Câmara. Então o suplente vai voltar para casa. Porque agora ele não tem mais uma cadeira para ele sentar. E para finalizar, o que acontece muito aqui no Brasil? A legislação, ela prevê que você não pode concorrer a um cargo legislativo se você ocupar um cargo no executivo de 6 meses em diante para a eleição. Então todo ano a eleição acontece em outubro, e se é no mês 10, toda vez 6 meses bate no mês 4, abril. Então o que acontece? Quando chega em abril, todos os vereadores que estão... Vai ter eleição de vereador. Todos os vereadores que estão secretários, eles querem concorrer à reeleição, querem continuar sendo vereadores. Então eles têm que correr para voltar para as suas cadeiras, porque a lei diz que se eles continuarem secretários depois daquele dia, daquela data, eles não poderão mais concorrer à reeleição. Então vem um bloco de vereadores que estavam como secretários, voltando para as suas cadeiras, para que o suplente possa sair. Eles sentem de volta nas suas cadeiras para poder concorrer à reeleição. Quando chega a eleição de deputado estadual, é a mesma coisa. Volta um monte de deputado estadual que era secretário, saem os suplentes, os deputados precisam estar sentados nas suas cadeiras para poder concorrer à reeleição. E assim por diante. Então, essa dança das cadeiras, como você chamou, ela acontece a qualquer momento. O cara pode ser convidado para ser secretário a qualquer momento e pode ser demitido da secretaria a qualquer momento. Mas ela é ainda mais comum nos meses de abril dos anos eleitorais, porque todos aqueles que querem concorrer à reeleição são obrigados ali pela lei a voltar para os seus cargos para poder concorrer. E é assim que a gente pode votar em alguém, eleger alguém que não exerce a atividade para a qual a gente votou. Acontece muito de um vereador ser eleito, ele é convidado pelo prefeito, seja de qualquer cidade, vamos supor aqui, não vamos falar do Rio de Janeiro, estou falando aqui de Cantagalo. O cara se elege vereador em Cantagalo. Agora, por exemplo, vamos supor que ele se elege agora em 2024. Ele toma posse como vereador em 1º de janeiro de 2025. Aí o prefeito eleito de Cantagalo também toma posse em 1º de janeiro de 2025. E ele convida esse vereador a ser o seu secretário de educação. Esse vereador, no primeiro dia, logo após tomar posse como vereador, ele assina um pedido de licença, porque ele vai exercer o cargo de secretário lá do prefeito. Aí ele fica 3 anos e 4 meses como secretário de educação. Ele só volta em abril de 2028. Para poder concorrer à reeleição. Aí vocês vão dizer, mas por que uma pessoa que ficou 3 anos e 4 meses como secretário, não quis em nenhum momento ser vereador, faz questão de voltar para a Câmara para poder concorrer a vereador? Simples, porque quando ele era secretário, se o prefeito demitisse ele em algum momento, ele tinha para onde voltar. Ele podia voltar a ser vereador. Se ele não concorrer à reeleição, ele até pode ser secretário de novo do prefeito. Mas o dia que o prefeito demitiu, ele não tem para onde voltar. Então, por isso, ele quer concorrer à reeleição. E é assim que a gente elege pessoas em nome de algumas pautas que sequer são defendidas na Câmara ou na Assembleia. E por isso também botamos na cadeira pessoas que nós não conhecemos. Porque na medida em que a gente já debateu aqui a questão das listas dos partidos, se você vota em alguém que vai exercer uma secretaria, você não conhece às vezes o suplente. E é aquele suplente que vai exercer o mandato. E o mais incrível é que muitas vezes esses secretários pseudo-vereadores ou pseudo-deputados tentam a reeleição e conseguem. Por quê? Porque apresentam resultados das secretarias e ainda conseguem se manter numa posição de legislativo, apresentando resultados
que não são do legislativo. Exato, são do executivo. De uma atividade que eles não exerceram. Claro. E a população vai lá e vota neles de novo. Sim, acontece muito isso, porque, infelizmente, uma parcela grande da nossa população, até pelas carências que existem, né? Essa população se rende a certas práticas clientelistas. Então, às vezes, a pessoa está no Poder Executivo, se usa daquele cargo do Poder Executivo para exercer certas práticas clientelistas, volta ao Legislativo no mês de abril do ano da eleição para concorrer à reeleição, e o voto não é dado pelo bom trabalho feito como vereador ou como deputado. O voto é dado pelo que ele ofereceu às pessoas quando estava no cargo do Executivo. É isso. Estejam atentos. Claro, né? Bruno, olha, uma aula, de verdade. Não, Adorei. é uma obrigação. Extremamente esclarecedor. Desculpa. Tenho certeza que todo mundo aproveitou demais. Quero te agradecer por estar aqui mais uma vez, porque eu podia ficar mais uma vez o dia inteiro conversando, mas infelizmente a gente tem aqui o tempo do episódio. Claro. Então, muito obrigada, Bruno. Deixa uma mensagem final para quem está assistindo a gente, pra gente poder chamar o episódio de semana que vem. Olha, eu quero deixar a mensagem do seguinte: seja o sistema eleitoral, seja outro assunto da política, se interesse. Hoje o acesso à informação está muito fácil. Você está a um Google de distância de qualquer conteúdo. Não é como no caso dos nossos pais, dos nossos avós, que no mínimo precisavam ir até uma biblioteca ou comprar uma enciclopédia Larousse para poder ter a informação. Então, assim, não negligenciem a ferramenta que vocês têm na mão de vocês hoje no smartphone, no computador, que é acesso infinito à informação. É o dinheiro de vocês que está sendo gerido pelos políticos, é o destino da vida de vocês. Às vezes um acidente de trânsito que você sofre porque um buraco não foi tampado. Às vezes uma comida que você não consegue comprar no mercado para sua casa é pela inflação que está sendo mal gerida. Então, tudo isso afeta sim a sua vida. Não acho que a política não afeta a sua vida. É sim com o seu dinheiro que a política está sendo feita. E temas como esse que a gente debateu aqui hoje são complexos, às vezes são até chatos, mas vale a pena discutir e conhecer, porque vai influenciar diretamente o seu dia a dia, o seu cotidiano. É isso, Bruno. Obrigada mais uma vez. E para você, até semana que vem. Tchau, tchau.